alegria com nossos amados Rato e Vini, da série Em Busca das Cobras, da National Geographic, e estamos começando com muita alegria a primeira edição, o primeiro evento do Pint of Science Santarém. Bom, eu vou fazer uma apresentação curta aqui. Eu sou o João. O Pint of Science é esse maior evento, né, de divulgação científica do mundo. E por conta normalmente a gente se reúne em bares para falar um pouco sobre ciência. E por conta da pandemia, isso não foi possível. E isso nos traz aqui a nossa edição online. Eu agradeço aproveito já para agradecer a todos que estão conosco nesse momento. E Science, esse ano é investimento ou morte, e ele traz a ideia de que patriotismo de verdade é investir na ciência, né? Investir na formação dos nossos jovens, investir nas nossas mentes, para que as mentes do nosso país sejam autônomas, né? Para que elas desenvolvam toda a capacidade que a gente tem, né? Nossa ciência deu um salto enorme nos últimos tempos e a gente quer que continue assim, a gente quer que isso melhore, a gente quer que a gente tenha o lugar que é nosso nesse planeta, tá? Então, sem muito mais delongas, vou apresentar brevemente os nossos convidados e já passar a palavra para eles, porque o nosso tempo é bastante curto aqui. Então, nossos convidados, os dois também têm uma atuação bem ampla em projetos de conservação, projetos de biodiversidade junto à iniciativa privada, né? Avaliação de impactos, e atualmente nos presentearam com essa série maravilhosa, Em Busca das Cobras. A série, ela está sendo passada pelo canal National Geographic, atualmente no horário de 18h45, na sexta-feira, e no National Geographic Wild, na segunda-feira, às 10 horas da noite. Então, camarada, eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite para participar do Pint of Science, esse evento mundial tão importante para a divulgação científica e tão legal, né, que traz para as pessoas ciência de uma forma leve, descontraída, né? Nada melhor do que uma boa conversa de boteco para a gente falar sobre assuntos interessantes. Muito obrigado a todo mundo que está presente aí assistindo a nossa live. Antes de mais nada, eu gostaria só de dizer que esse Pint of Science 2020 aqui no Brasil, ele começa com um saborzinho de luta, né? A ciência nacional está passando por um momento de resistência, né? A ciência tem sido atacada, tem sido desmontada, a gente vem perdendo credibilidade, perdendo espaço, perdendo investimento. Eu gostaria só de lembrar a todos que nenhuma civilização conhecida conseguiu prosperar sem o desenvolvimento da ciência. Nobres amigos, também gostaria de agradecer a presença de todos que estão aí no chat, né? E agradecer a organização do Pint of Science Santarém, né, que brilhantemente fez uma organização perfeita. E agradecer também pelo convite, né, que foi feito através dos organizadores, do João, e agradecer também ao FOPA, a Universidade Federal do Oeste do Pará, por ter, né, feito esse convite para mim e para o Rato, para a gente bater um papo um pouco hoje sobre a popularização da ciência e da biodiversidade na TV. Aqui é uma pergunta da herpetóloga Daniela França. Quando vocês olham para trás e veem a cara da divulgação científica e dos divulgadores, o que acham que mudou com o passar do tempo? E o que acham que precisa ainda mudar para tornar a divulgação científica mais inclusiva e democrática? O que tem mudado nos últimos anos é a disponibilização dessa ferramenta incrível que é a internet. A internet, ela consegue chegar em muitos lugares em que a academia nunca foi capaz de chegar. Por exemplo, as periferias das grandes cidades, aldeias indígenas, lugares remotos, onde nem sempre
as pessoas conseguem acompanhar o que acontece dentro das universidades, dos institutos de pesquisa. Agora, talvez elas consigam ter acesso a um pouco sobre o que os cientistas brasileiros e até de outros países têm feito por aí, em termos de pesquisa científica, graças à ferramenta maravilhosa que é a internet, mas também graças a esses profissionais incríveis que têm prestado um pouco do seu tempo para fazer divulgação científica, né? No sentido de tentar traduzir um pouco dessas informações acadêmicas para uma linguagem que as pessoas entendam, que seja atrativa para as pessoas, né? E não aquele blá, blá, blá acadêmico, né? Eu acho que na academia a gente acaba adquirindo, mesmo sem querer, alguns vícios, né? A gente fica muito preso a jargões científicos, a coisas complicadas que dificultam um pouco a comunicação com as pessoas de fora da academia e principalmente que acabam aumentando esse abismo que ainda existe entre a academia e a não academia. Isso foi uma das coisas que fez com que eu e o Rato, né, aceitasse participar desse projeto que foi o Em Busca das Cobras, né? Justamente para tentar quebrar esse abismo gigantesco, né, que existe de chegar, né, de uma forma mais simples, de uma forma mais suave, as informações científicas para um público em geral, né? Então, uma das coisas que fez com que a gente aceitasse, né, foi essa situação de ter a oportunidade, né, de levar um pouco de conhecimento sobre as cobras para as pessoas, tirando, de certa forma, toda aquela linguagem técnica que existe na academia e levando com um pouco mais de leveza as informações para que as pessoas possam, né, compreender o que a gente está querendo transmitir, né? Toma a decisão de se dedicar à divulgação, ele está abrindo mão de outras coisas do seu trabalho, né? Então, ele está abrindo mão de horas que são de pesquisa, ele está abrindo mão de horas que podem ser de trabalhos remunerados de outras maneiras, né? Para cumprir essa função social, que é uma função da universidade. Então, é muito importante a gente valorizar a decisão que vocês tiveram e o trabalho que vocês tiveram, no sentido de, eu acho que negócio aí de se a minha palavra está chegando na comunidade me tocou, e eu acho que eu vou mexer alguma coisa aqui para que ela de fato chegue. O homem do campo é, um botânico excelente, 2, um zoólogo passável, 3, um péssimo herpetólogo, especialista em cobras e serpentes, né, anfíbios e répteis. Isso porque, especialmente com as cobras, é difícil convencer as pessoas de que são animais como outros quaisquer. Vocês percebem essa dificuldade? Concordam com Vasolini que o homem do campo tem muito mais conhecimento errôneo sobre os répteis do que sobre outros bichos e grupos biológicos? Totalmente. Eu acho que existe uma evidência disso. É o seguinte, a gente encontra na literatura científica um monte de trabalhos sobre diversidade de plantas ou aplicações medicinais de plantas que são embasados ou fundamentados no etnoconhecimento, né? Principalmente porque é um tipo de conhecimento que vem sendo repassado através de múltiplas gerações, provavelmente ao longo de milhares de anos, e é um conhecimento que a ciência tem validado por meio de experimentos. E geralmente os botânicos eles conseguem trabalhar junto com as comunidades tradicionais, gerando ou transformando esse etnoconhecimento em conhecimento acadêmico, né? As duas coisas acabam se misturando de uma forma muito harmônica e muito produtiva para todo mundo. No caso das cobras ou de répteis em geral, a coisa é um pouquinho diferente, porque mesmo entre as comunidades tradicionais, ribeirinhas, por exemplo, aqui da Amazônia, ainda existe muito preconceito sobre as cobras, muita essa percepção de que todas as cobras são perigosas, são assassinas, né? Talvez algumas etnias indígenas tenham coisas um pouco diferentes sobre cobras como símbolos de força ou de renovação, né? Os gregos antigos viam muito as cobras como um símbolo de renovação, não só física, mas também espiritual. Então, assim, ao redor do mundo, em diferentes tempos, existem muitas culturas que não necessariamente enxergam cobras com olhos ruins, né? No sentido de que são animais perigosos, assassinos e tal.
A gente tem percebido com a série Em Busca das Cobras é que um bocado de gente que tinha essa percepção de cobras como animais do mal, talvez mudaram de ideia, começaram a perceber as cobras como animais, como outros quaisquer, né? E esse sempre foi um dos nossos objetivos, assim, não simplesmente mostrar as cobras na televisão, mas sim colocar as cobras dentro de um contexto mais global sobre biodiversidade, né? As cobras como parte dos ecossistemas, como parte desses ciclos de nutrientes, esses ciclos ecológicos complexos que sustentam as florestas, né? Então, eu acho que a gente conseguiu atingir um bocado de gente, assim, no sentido de mudar um pouco essa percepção. O mesmo aconteceu no campo, né? Enquanto a gente gravava os episódios, a gente teve muito contato com comunidades ribeirinhas e a gente via que tinha muita gente ainda com medo de cobra, meio desconfiado, achando que a gente era meio doidão de estar ali pegando cobra na mão. Mas aí a gente chamava, mostrava, conversava, e de repente a pessoa via que, olha, realmente esse bicho não é tão perigoso quanto eu pensava. Então, assim, a gente acaba fazendo uma troca de conhecimentos que é muito produtiva. Aproveitando essa história aí do conhecimento errôneo, né, do homem do campo, a gente passou por uma situação muito legal durante as gravações do Em Busca das Cobras, né? A gente estava gravando no Parque Nacional de Anavilhanas, numa comunidade chamada Comunidade Três Unidos, Povo Cambeba. E lá a gente teve ideia, né, de fazer uma troca, né, de conhecimento científico com conhecimento tradicional daquela comunidade. E eu e o Rato fomos dar uma palestra, né, para os adultos daquela comunidade. E aí, quando a gente estava terminando a nossa apresentação, né, surgiu lá uma pergunta simplesmente da liderança da comunidade, do chau da comunidade, né, que fez a pergunta para a gente se o coração da cobra, se o coração da serpente era na ponta da cauda, né? Porque durante gerações, né, bisavô, avô, pai, né, ensinaram ele de que se ele deparasse na floresta com uma cobra, né, se ele pegasse o facão, o terçado, e cortasse a ponta da cauda, ele ia, né, matar a cobra, porque ele estava tirando o coração da cobra. E por incrível que pareça, naquele momento a gente tinha uma cobra que estava com a gente lá, e a gente pediu que ele viesse até a frente e sentisse a pulsação do local realmente onde é posicionado o coração da cobra. E foi, cara, maravilhoso. Talvez essa tenha sido uma das situações mais interessantes que aconteceu com a gente, né? De quebrar justamente, né, esse conhecimento errôneo, né? E levar realmente o conhecimento científico de forma correta e verdadeira para ele. E ele ficou extremamente gratificado com aquela situação, e nós também, né? De ter ouvido uma história muito bacana vindo da liderança daquela comunidade, sabe? Antes sobre essa história aí lá com o povo Cambeba, que imagina, a gente estava diante do povo Cambeba, a gente estava diante do Tuxaua, né, que é o líder lá da comunidade, foi ele que fez essa pergunta, e ele começou a pergunta dizendo que aquilo era um conhecimento que ele tinha aprendido com os ancestrais dele, sabe? Ele aprendeu com os ancestrais dele que o coração da cobra é no rabo. Então imagina a delicadeza com que a gente tem que lidar com isso, né? Se a gente chegasse para esse senhor, esse Tuxaua, de uma pose arrogante, dizendo, não, isso está errado, a gente imediatamente ia perder o respeito dele, não ia funcionar, a comunicação ia parar por ali, sabe? Então eu acho que a gente teve muito cuidado, assim, a gente conseguiu dizer, não, senhor, vem aqui olhar com seus próprios olhos, sabe? A gente deu a cobra para ele sentir o coraçãozinho batendo, para ele perceber por conta própria que o coração não era no rabo, né? Então, assim, a forma como a gente se comunica com essas pessoas de fora da academia, e sobretudo com comunidades tradicionais, principalmente aqui da Amazônia, é importantíssima, assim, para essa coisa da popularização da ciência. Cláudio Machado, da página Papo de Cobra, né, que é uma página muito legal de divulgação científica também. Ele fala, a série Em Busca das Cobras conseguiu passar conhecimento científico de uma forma simples e sem sensacionalismo, coisa rara nos programas de TV ou vídeos no YouTube. Na visão de vocês, sempre teremos esse embate, divulgação científica de qualidade versus sensacionalismo?
tem público para tudo, né, cara? Então eu acho que quebrar por completo o sensacionalismo de um programa científico de qualidade é bem difícil, né? Porque as pessoas se interessam por tudo hoje em dia, né? Então, eu acho que vai continuar ainda durante muito tempo, né? A gente tendo pessoas interessadas nas questões sensacionalistas, né? E que é muito frequente a gente ver na internet, né? Muitos vídeos, muitas pessoas, né? Publicando vídeos sensacionalistas e muitos programas também, né? Existem muitos programas, principalmente na TV fechada, né? De pessoas que se aproveitam, né? Porque tem público e continuam, né? Praticando dessa produção, né? Uma das coisas que eu e o Rato tivemos muita preocupação durante o Em Busca das Cobras era da gente ficar meio que taxado como sensacionalista, né? Porque esse não era o objetivo nem meu e nem do Rato, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com relação a isso. E a gente conhece muita gente, né, da área da biologia, principalmente da herpetologia, que são grandes amigos da gente, e a gente morria de medo, né, disso. Mas como a gente tinha uma equipe, e principalmente o Rafael Calil, que era o diretor do Em Busca das Cobras, que estava muito alinhado com a gente com relação a isso, a gente foi ao longo, né, das gravações, dos episódios, né, que foram 16, a gente foi se entregando cada vez mais, a gente foi se cada vez mais ficando gostando do que a gente estava fazendo, né? Cada vez mais a gente foi se contentando, né, com o que a gente estava produzindo, né? Os episódios passaram pelo crivo meu e do Rato durante muitas vezes, em muitos cortes, né? Então, para você ter uma ideia, um episódio a gente levava talvez uma semana para produzir, né? Então, o nível de informações que a gente inseriu em cada um deles era gigante. Então, todo esse processo tinha que acabar ficando resumido num pequeno pedacinho de 22 minutos, né? Mas eu acho que a produção sensacionalista ela vai durar muito tempo. Eu acho que, particularmente, essa coisa do sensacionalismo, ela acaba saltando aos olhos, ela acaba se sobressaindo pelo fato específico de ser um programa sobre cobra. Naturalmente, já existe um preconceito na maioria das pessoas, infelizmente, né, em relação a cobras. E vários programas de televisão acabam se aproveitando disso, né, colocando o apresentador em evidência como protagonista, né, assim do tipo, eu sou o malucão que ando no mato pegando bichos perigosos, né. Esse tipo de programa não era muito interessante para a gente. A nossa ideia era colocar as cobras, a biodiversidade, os parques nacionais onde a gente gravou, a ciência como evidência, né? E a gente como meros transmissores, como meras pontes entre as pessoas e todas essas coisas que são muito mais importantes do que a gente. Tá? Então, Os pesquisadores que participaram também com a gente das gravações. Agora sim, é claro que é um programa de televisão. Isso significa que a gente tem que saber dosar um pouco as coisas, tá? Se a gente sentasse lá, eu e o Vini, blá, 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 como professores, ninguém ia assistir o programa, as pessoas iam mudar de canal, iam perder o interesse, tá? Então tem coisas ali que são mais ou menos sensacionalistas, do tipo uma música de suspense na hora de capturar uma cobra, sabe? Essas coisas a gente acabou abrindo mão, assim, a gente conseguiu convencer o canal, National Geographic, a dosar essas coisas, a colocar isso que eles querem para segurar a audiência. A gente acabou, no fim das contas, entendendo que é importante também, porque senão ninguém assistiu o nosso programa. Mas a gente não deixou que isso extrapolasse por um lado muito sensacionalista, porque eu e o Vini simplesmente iríamos pular fora, né? A gente não ia fazer parte disso. A gente tem uma carreira acadêmica,
a gente não vai jogar fora, assim, por causa de um programa de televisão, né? Agora, muito dessa coisa de dosar a popularização da ciência e esse mini sensacionalismo, muito disso a gente deve para o diretor. O Rafa Kalil foi o cara que conseguiu, né, convencer lá o pessoal do canal de que a gente não era esse tipo de doidão que quer ficar andando no mato aí sendo os aventureiros atrás de cobra. Não, nós somos cientistas interessados em utilizar um canal de televisão, um programa de televisão para divulgar ciência, biodiversidade e conscientização ambiental. No fim das contas, eu acho que funcionou bem. Assim, eu não senti que a gente extrapolou demais essa coisa do sensacionalismo. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Foi depois do resultado, né, dos episódios que a gente gravou, foi ter recebido elogios de boa parte dos colegas de profissão, de grandes herpetólogos, né, como Paulo Bernardi, como o próprio Cláudio aí do Papo de Cobra fez, como um que a gente acaba de receber agora da Fernanda Werneck, que está aqui nos comentários, falando que até ela mesma ficou preocupada com relação a isso, né? E acaba de dizer, foi massa, tal. Então, isso paga todo o esforço, né, cara? A gente vê que nossos amigos, que as pessoas que sabem, que conhecem a gente, conhecem eu e o Rato, né, ficaram satisfeitos com o resultado. Cara, isso é muito legal. Essa é uma pergunta muito bacana. Porque eu acredito que o medo, ele se dá pela falta de conhecimento, né? Basicamente é a falta de conhecimento. Então imagina você, né, de não ter oportunidade de estar numa floresta ou num parque nacional ou na beira de um rio e encontrar uma cobra e não estar próximo de uma pessoa especializada para te informar, para te acalmar, né, e te mostrar, olha, isso aqui é uma cobra completamente inofensiva, né? Que a gente já carrega desde pequenininho que as cobras são malignas, que as cobras são demoníacas, que elas são ruins. De certa forma, isso ocorre também porque existem, obviamente, cobras peçonhentas, né? E que causam graves problemas de saúde pública, causam óbitos, né? Principalmente na região amazônica. Mas se a gente parar para pensar com relação... É muito interessante a gente dar números, né? Porque quando a gente para pensar na diversidade geral, global de serpentes, de cobras, a gente tem lá 3.700 e poucas cobras, né? E quando a gente vai afunilando esses números, a gente chega a um número muito interessante de diversidade no Brasil, que é de 412 espécies, numa compilação bastante recente, de 2019, né? E aí, quando você vai afunilar um pouco mais do número geral de cobras que são peçonhentas, né? A gente tem duas famílias, né? Então, as jararacas com mais ou menos 29, 30 espécies, uma espécie de cascavel, uma de surucucu. E um pouco mais, né? A diversidade um pouquinho maior para as cobras corais, né? As corais verdadeiras, com 35 espécies. Então, se a gente for, né, fazer um cálculo aí bem rápido, a gente tem menos, talvez 16% somente, de cobras brasileiras que são realmente perigosas, que são cobras peçonhentas e que podem realmente causar um problema para o homem, né? Com relação à produção, a galera que fez parte, né, da produção do Em Busca das Cobras. Apesar de muitos deles terem uma bagagem muito grande em vários biomas do Brasil, por onde percorreram fazendo seus trabalhos, né? Principalmente também na Amazônia, etc., eles não conheciam as cobras, né? E conforme a gente ia ali, né, passando conhecimento para eles, informando, trazendo características, né, de cada uma das cobras que a gente encontrava ao longo do programa, no final, cara, todo mundo estava manuseando os bichos com maior tranquilidade, sabe? Com maior tranquilidade. O que professores universitários podem fazer para levar a educação científica para comunidades mais amplas? Os universitários têm esse aparato maravilhoso aí das universidades para criar projetos de extensão.
Eu mesmo já participei de vários desses projetos, assim, do tipo, a gente pega lá um retroprojetor, um desses projetores de multimídia, pega lá uns potinhos de cobra no álcool que tem na coleção zoológica de qualquer universidade e se manda lá para as comunidades para conversar com a molecada, né? Com os adultos também, mas a molecada geralmente é mais receptiva, né? Eles geralmente têm a mente mais aberta, eles têm menos preconceitos, né? O que a gente vê em várias situações é os adultos ficam ali meio de canto, dando risada, achando a gente meio doido, enquanto as crianças se interessam de fato, querem saber, perguntam, né? Então não é difícil, é só uma questão de ter vontade de fazer e ir lá meter as caras e fazer, sabe? Você apresentar uma palestrinha lá mostrando as espécies de cobras, por exemplo, que existem lá na região, já vai ser fantástico, a molecada já vai adorar, sabe? Então, assim, é só ter vontade, né? O Vini mesmo participa aí de um projeto bem legal, né? Acho que ele pode falar um pouco sobre eu tenho um projeto que chama Popularizando a Ciência através da Herpetologia, né? Então, eu fui durante um tempo professor de educação básica e aí eu participo de um grupo de professores, né, Conectando Saberes. A gente faz troca de experiências sobre práticas de ensino inovadoras e etc. E aí eu apresentei meu projeto para alguns colegas, né, de ciências de biologia, e aí eu vou, né, para as escolas públicas, né, consigo material didático com o nosso nobre amigo Felipe Curcio, que é curador da coleção herpetológica aqui da Universidade Federal do Mato Grosso. Carrego os vidros, entro no meu carro, não tem 0,800, completamente gratuito, e vou até onde a professora tem interesse. Então aqui eu tenho a aula do dia tal, assim, assim, assado, tarará, eu tô lá, né? E aí geralmente é com a criançada, né? Tive a oportunidade de ir na comunidade quilombola, chamada Comunidade Quilombola Mata Cavalho, aqui no Pantanal, pertinho aqui de Cuiabá, no município de Livramento. Foi uma experiência fantástica, fantástica. Vou também para os grupos de escoteiro, né? A minha filha participa de um grupo de escoteiro, também levei lá para as chefes, né, do escoteiro essa possibilidade de apresentação para essa criançada que está frequentemente, né, nas florestas, nas matas aí, percorrendo, fazendo seus cursos, etc. E aí sair por aí, para quem quiser, só falar que estamos lá. Agradeço vocês mais uma vez. Quero aproveitar aqui para deixar mais um agradecimento para a nossa equipe. Nossa equipe foi maravilhosa ao longo de todo o caminho. Foi um prazer enorme estar com vocês. Em breve a gente vai ter a nossa confraternização. Beijos. Valeu, João. Valeu, Rato. Grande abraço, Bruxão. Valeu, meus camaradas. Um abraço.